Fala, viajantes, vocês estão bem? Hoje eu tenho um vídeo com muitas aventuras para vocês. Vocês sabem que eu gosto de planejar o máximo possível a minha viagem para ter tudo que eu posso ali sob controle. Mas tem uns fatores externos que a gente meio que tem que lidar com eles no meio do caminho e a gente perde completamente o controle. E esse aqui é um vídeo que eu vou te contar 3 perrengues que eu passei na minha viagem pro Peru que estavam completamente fora do meu controle. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Mabi Gonçalves, eu sou jornalista, viajante e esse é meu canal, Mabi Por Aí. Eu também tô no Instagram, TikTok, tem blog de viagem, então me segue nas outras redes também. Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal e mandar esse vídeo para um amigo que gosta de ver perrengue chique. Se bem que nesse caso não foi muito chique, foi mais perrengue mesmo. Bom, então vamos direto para a história. A minha viagem no Peru começou em Lima. E eu gosto muito de fazer passeios guiados. Então eu peguei uma guia, naqueles passeios de grupo, e ela foi me explicando coisas da cidade e tudo mais. O litoral de Lima, ele é esse grande barrancão. Então toda essa pedrona que vocês estão vendo aí na foto, ela é coberta por uma rede que é para impedir que as pedras rolem ali para baixo na praia, caso tenha alguém ali, para evitar que alguém se machuque. E por que precisa disso? Porque em Lima tem muitos terremotos. E eu olhei e falei, nossa, muitos terremotos em Lima, que loucura, né? E eu olhei como assim, tô passeando, tá tudo bem, tudo vai dar certo. E eu nunca peguei um terremoto na minha vida. Até então. No dia seguinte, eu tava fazendo um passeio ali pela orla, conhecendo um pouco mais daquele bairro. Fiquei com uma dor de cabeça, falei, vou voltar mais cedo pro hotel um pouco. Era umas 4 da tarde. Voltei caminhando, cheguei no hotel, tomei um remédio, deitei um pouco, comecei a ouvir um barulho que, pra quem não tá acostumado com terremoto, parecia que tava passando um caminhão muito grande do lado de fora do hotel. Aí eu dei uma leve tremida, eu falei, nossa, eu não parei pra pensar que a rua nem comportava um caminhão tão grande daquele. Mas também não dava tempo de pensar tudo nisso, porque uns 3 segundos depois que eu falei, tá balançando um pouco aqui, Começou a balançar muito e fazer um barulho muito, muito forte. As paredes começaram a tremer, os quadros tremer. Não tenho treinamento para terremoto, porque onde moro não tem terremoto, mas a gente conhece umas coisas de filme, Então, entra embaixo de alguma coisa, tenta se proteger. Eu falei, vou entrar embaixo da cama. Era cama box. Vou entrar embaixo da mesa. Era uma mesa bistrozinha, assim, desse tamanho que não ia proteger nem nada. Falei, bom, eu tenho que sair daqui. Aí eu coloquei uma blusa, porque tava frio, peguei meu passaporte, meu celular e desci correndo a escada de emergência. Semi-pânico, confesso, não agi com tanta graciosidade. E na escada, enquanto eu tava descendo, encontrei outras pessoas descendo meio desesperadas. E teve um fator ainda pra piorar, porque eu fui descendo todas as escadas que tinha na minha frente. Aí teve uma hora que, quando acabou, eu abri e não era o térreo, era, sei lá, garagem, depósito. Aí eu tive que voltar ao andar, eu e todo mundo que tava comigo. A gente passou correndo pela recepção, falei, vou pra rua, Vocês lembram que eu falei que no Peru é meio normal ter terremoto? Pois bem, passei pela recepção, as pessoas que estavam ali trabalhando eram peruanas, digitando ali como se nada tivesse acontecido. Aí eu sentei ali na calçada, fiquei me recuperando um pouco. Eu nunca tinha passado por um terremoto, então a experiência completa mesmo. Agora eu tô na rua, aqui, sentada no jardim, acalmando um pouco. Mas eles falam que aqui é muito comum, que tem em média 2 terremotos no Peru por semana, terremotos espalhados pelo país. Peguei um. Nessa hora, parece que mãe sabe, Minha mãe me ligou. E assim, a chance de eu atender era bem pequena, porque eu tava em viagem, eu não tava com internet no celular, ela me ligou pelo WhatsApp, então a chance de eu não atender era muito grande. Mas eu atendi, porque eu estava onde? Sentada na calçada, usando o Wi-Fi do hotel, pós-terremoto. Aí eu atendi. Mãe, deixa eu te contar o que aconteceu. Só que nisso, gente, parecia um filme de comédia. Eu juro pra vocês que passou uma... E eu tava falando com a minha mãe, eu falei, mãe, tá tudo tão bem que deixa eu te mostrar o que tá acontecendo. Era uma senhorinha passando na minha frente, assim, com uma bengalinha bem devagar. E tem uma ferramenta do Google que eu nunca tinha tido a chance de usar. Eu abri o Google, coloquei terremoto Lima.
E ele já mostra do tipo, você tá a tantos quilômetros do epicentro, do tremor e tal. E o pós foi um pouquinho difícil pra mim. Eu fiquei ali sentada um pouco na calçada, me acalmando, né? Aí quando eu vi, só tinha eu lá, tava todo mundo calmo antes de mim, só eu fiquei estressada mesmo. Subi pro quarto, demorei muito pra dormir aquela noite, tive bastante dificuldade. Eu ouvia qualquer barulho, eu já acordava assustada, e isso tem, o quê? Uns 3 anos. E eu confesso pra vocês que até hoje, sabe quando você tá no shopping, perto do cinema, o chão dá uma tremida? Eu sou a pessoa que faz assim, não, é o cinema, tá bom. Porque é um trauma que ficou um pouquinho no meu coração. E aí, pra mim, o terremoto era uma grandíssima coisa. Eu passei o resto da viagem nos passeios que eu fazia, eu olhava pro guia e falava, você sentiu o terremoto outro dia? Ah, senti. O que você achou? Ah, não, foi fraco. E eu pensava, fraco? Foi nada. E tinha sido. Bom, seguindo viagem, fui pra Machu Picchu, né? O auge da viagem pro Peru, que é o dia que todo mundo quer que saia certo, porque afinal de contas, né, é o chamariz do país ali. O único jeito de você chegar em Machu Picchu é de trem. Então, o único jeito de sair de Machu Picchu é de trem. Quando eu cheguei pela estação de trem, o guia que foi me buscar, ele falou assim, olha, tá vendo que tem bastante gente aqui na estação? Eu falei, tô, mas não tinha reparado, porque, assim, Machu Picchu, então eu achei que fosse ter bastante gente mesmo. Ele falou, tá cheio hoje porque talvez amanhã tenha uma greve do trem. E aí as pessoas estão querendo ir embora hoje, porque não vão conseguir ir embora amanhã. E eu pensei, eu vou embora amanhã. E quando eu precisar ir embora, não, fica tranquila. A gente dá um jeito. Pensei, bom, eu acho que a única coisa que resta é confiar nesse momento. Tá bom. Cheguei um dia à noite, no dia seguinte fui pra Machu Picchu de manhã. Passeio lindo, maravilhoso. Um lugar realmente diferente de tudo que eu já tinha visto. E lá, quem fez o passeio comigo foi um guia dessa agência, né, que eu contratei. E ele falou pra mim, olha, realmente o sistema de trem tá em greve, mas a gente vai levar vocês. Então espera 2 da tarde, o guia vai chegar ali na praça tal ali da cidade e vai levar vocês embora. Falei, beleza. Tô segura, tô com a agência, vocês sabem o que vocês fazem. Beleza. Almocei lá num restaurante que era em cima da praça, que assim, tô almoçando, mas se o cara chegar, eu vi que ele tá lá, eu vou descer e a gente vai embora e é isso, vai dar certo. Fiquei esperando. O cara não chegava, mandei mensagem pra agência, a agência falou, não, ele tá chegando e tal. Tá bom. Aí deu umas 5 da tarde, fiquei bastante tempo esperando lá, eu e outras pessoas ali que estavam comigo no passeio. E aí ele chegou meio cansado, esbaforido ali na praça, ele falou assim, não, tá todo mundo aqui, não sei o que, tá bom, então vamos. Só que assim, é uma caminhada meio longa, de mais ou menos umas 2 horas, e a gente tem que manter o ritmo, não pode parar, porque a gente tem que chegar lá antes de anoitecer. Qual que era o plano? Como o único jeito de sair de Machu Picchu é pela linha do trem, a gente ia ter que andar pela linha do trem até a cidade mais próxima. Qual é a distância até a cidade mais próxima? Não sei, ninguém me falou, ele falou 2 horas. Só que caminhada meio que você calcula em distância, não em tempo. Não pensei muito nisso na hora, só queria ir embora, beleza. Depois dessa caminhada ia ter uma van ali nessa outra cidade que ia pegar a gente e levar para Cusco. Tudo bem, vamos nessa. A gente pegou a nossa mala, porque a gente deixou a mala maior em Cusco e tava só com uma mochila, porque era uma noite só, ali na cidade, em Aguascalientes. Então, pegou a mochilinha, foi andando pela linha do trem. Olhei no relógio, a hora que a gente tava saindo, eu falei, bom, 2 horas saindo daqui às 5, chega lá às 7, beleza, né? Na minha cabeça era isso. Simples assim. A gente foi andando, começou a anoitecer, e eu não tinha lanterna, tinha a lanterna só do celular. Por sorte, eu tinha carregado meu celular no restaurante, porque senão eu ia ficar sem lanterna também. Acendi a luz da lanterna e fui andando assim. Passava por dentro de túnel e eu ia encontrando algumas pessoas que estavam chegando em Machu Picchu, porque também no lugar deles eu não ia querer, não vou pra Machu Picchu porque tá sem trem. Não, vou andando, né? Na volta depois a gente resolve, que nem eu resolvi a volta, né? Eles resolveram a ida. Então a gente cruzava com o pessoal, então era um lugar que tava meio movimentado. De dia, começou a anoitecer e não chegava nunca, eu não sabia quão perto a gente tava. E aí eu perguntei pro guia que tava com a gente, eu falei, viu, quanto tempo falta pra gente chegar lá? Ele falou, uns 40 minutos. A gente já tava andando, tinha umas 2 horas. Aí eu fiz uma conta ali que na minha cabeça deu certo, fez sentido. Eu também não tinha muita coisa pra fazer. Aí eu calculei, eu falei,
cara, são 11 quilômetros de um lugar ao outro que a gente vai andar. Mas eu falei, minha nossa, tá bom. Então eu olhei no contador de passos ali, eu falei, comecei com tanto, falta tanto, tá bom, faltam uns 2, 3 quilômetros, então vamos. Só que aí, a cabeça começa a dar uma viajada, né? Tive a brilhante ideia de olhar pro guia e falar assim, viu, aqui tem puma, pra quem não sabe, é tipo uma onça. E ele falou, tem, né, a gente tá no meio da floresta, tem puma, sim. Eu falei, não, mas é só você ficar em grupo, que tá tudo bem. Eu falei, em grupo, porque é uma refeição maior, é um combo. E o caminho, a gente tava no meio da floresta ali, né? Então, apesar de ir na linha do trem, a linha do trem passa por cima do rio, perto de cachoeira. Só que tava muito escuro, então eu não enxergava nada, eu só ouvia. E aí eu ouvia que o barulho da água ia aumentando, e eu caminhando no treininho do celular, assim, iluminando o chão. Falei, gente, não tem uma aranha, não tem nada, tomara, porra de medo de aranha. Aí ouvindo o barulho da água muito, muito forte, tinha que passar por cima do rio. E eu falei, tá bom, vai dar certo. Eu agarrei o celular com as duas mãos, fui andando assim meio rápido. Não vou ver. Deu certo, passei, tudo bem, não perdi o celular. Quando a gente chegou nessa outra cidade, né, no estacionamento da estação da próxima cidade ali de trem, tinha a van da agência, a gente pegou a van, voltou para Cusco, mas aí já era uma viagem de mais umas 4, 5 horas. Como o caminho mais usado é de trem, a estrada para carro não é muito bem cuidada. Ela é bem na beiradinha da montanha, daquelas montanhas do Peru que são gigantes, e aí a gente olhava lá para baixo e era um abismo assim infinito. Eu falava, gente, se a gente cair aqui, ninguém nem acha. Aí eu tive que cancelar o passeio do dia seguinte, porque era um passeio que exigia muito fisicamente, ia para um lugar muito, uma altitude elevada, eu podia passar mal, era meio perigoso. Eu falei, bom, tudo bem, perdi esse, mas tô viva. Ok. O terceiro perrengue da viagem foi no meu último ponto, que foi numa cidade que chama Puno, que é onde fica o Lago Titicaca. Para quem cresceu com Disney, lembra que o Pato Donald foi dar uma volta lá? O Lago Titicaca, ele fica no sul do Peru, ali na fronteira com a Bolívia. É o lago navegável mais alto do mundo, ele parece um mar, ele é gigantesco. Eu deixei pro final da viagem, porque eu ia me acostumando, porque aos poucos eu ia aumentando ali a minha capacidade pulmonar e a minha resistência à altitude para chegar lá bem, porque normalmente quem começa a viagem por ali passa bastante mal por causa da falta de ar ali, né, do ar rarefeito, que eles chamam de mal de altitude. Pode ficar enjoado, dar um pouco de tontura, então se você quiser ir pro Lago Titicaca, recomendo fazer isso no final da viagem. A minha estadia lá ia ser bem curta, uns 2, 3 dias, então eu cheguei um dia, fiz o passeio pro Lago Titicaca no dia seguinte. No dia seguinte eu ia embora, ia pegar um aeroporto que chama Juliaca, que fica umas 2 horas ali, ia pegar o meu voo para Lima e depois de Lima pro Brasil. Sim, simples, não é mesmo? Seria, se eu não tivesse um dia antes de embarcar, jantando no restaurante, abri o celular, tinha um aviso lá da empresa aérea falando, viu, seu voo foi cancelado. Ele não estava adiado, ele estava cancelado. E eu falei, e eu vou me embora daqui como? Comecei a pesquisar e o aeroporto tinha tido um problema na pista que ela deu uma leve desabada. Então, assim, não era aquele voo, eram todos os voos. Mas aí a empresa falou, olha, se você mantiver seu destino de Lima, você pode sair de qualquer lugar do Peru. Tinha alguns lugares mais perto, ali Arequipa era mais perto, mas eu falei, bom, eu conheço Cusco, então vou pra Cusco. Cusco fica uma viagem de umas 8 horas de ônibus, mas eu falei, não, é isso, vai dar tudo certo. O meu voo pro Peru, o meu voo pro Brasil, né, saindo ali do Peru, ele era de madrugada, era 1 e pouco da manhã, então eu tinha o dia inteiro para resolver esse problema. Comprei ali a passagem de Puno para Cusco, saí de manhã, óbvio que o ônibus deu uma atrasada, então, e eu tava sem internet, e eu não conseguia resolver isso, porque eu tava com medo de chegar em Cusco e não ter passagem para ir para Lima. Normalmente sai um voo a cada, sei lá, meia hora, 1 hora, então tem bastante, mas eu falei, bom, se todo mundo que tava lá for pra Cusco, né, não vai ter voo pra mim. Então, eu tava só fazendo essa viagem sozinha, botei meu marido que tava no Brasil pra fazer a função. Passei os dados pra ele, falei, fala com a moça, vê se ela ajuda a gente, né, com a vendedora da passagem e tal. Passei as 8 horas do trajeto falando, não, beleza, deu tudo certo. Atrasou o ônibus,
Eu tinha combinado com ele dele pegar o voo das 6h30 e eu começou a dar 5 horas, 5h30, não chegava, eu tava chegando em Cusco, era perto das 6h30 da tarde. Eu falei, putz, se ele comprou das 6h30, eu vou perder esse também. E não tinha como eu falar pra ele, também não sabia se tinha dado certo. Eu tava chegando em Cusco, eu abri o Wi-Fi, eu falei, vai ter algum raio de um Wi-Fi pra conseguir conectar aqui e vai dar tudo certo. Eu abri, eu conectei no celular de uma pessoa aleatória, que não colocou senha quando ela tava roteando ali o Wi-Fi. Entrei, foi só o tempo de eu receber as mensagens, mas eu tava passando, então não deu tempo de fazer nada, só recebi e eu vi a mensagem dele falando, olha, desculpa, não deu certo, a moça não conseguiu ajudar e tal. Falei, tá, bom, pelo menos se não deu certo, não perdi esse voo, chego lá no aeroporto e resolvo. Aí cheguei no aeroporto toda esbaforida e eu falo espanhol. Em um momento em que eu estou calma, aparentemente, porque a hora que eu cheguei no guichê pra moça, eu tinha tanta coisa dentro do meu coraçãozinho, que eu olhei pra ela, eu falei assim, hablas português? Aí ela, um pouquito. Eu falei, um pouquito tá bom. E como eu expliquei tudo pra ela, nem precisava, era só falar, moça, tava em Juliaca, preciso de outra passagem. Ela ia resolver, mas eu achei que seria uma boa ideia contar toda uma história pra ela. E ela só pediu meu passaporte, emitiu uma passagem pra dali 1 hora e pouquinho, acho que eu peguei o voo das 8, 8h30. E o voo de Cusco pra Lima não chega a 2 horas, então eu cheguei no aeroporto de Lima com tempo pra embarcar, ainda consegui jantar. E essas são 3 histórias que eu não tinha o menor controle sobre nada, porque em Lima, um terremoto, que controle eu tenho com um terremoto? Nenhum. O segundo, eu ainda mandei bem, que é uma coisa que eu recomendo pra vocês, que é ir pra Machu Picchu com agência. Primeiro porque eles ajudam ali a comprar o ingresso e tudo mais, né? Porque você tem que comprar a passagem do ônibus pra subir até Machu Picchu e pra entrar em Machu Picchu. E considerando que o único jeito de entrar e sair é de trem, e que o trem pode entrar em greve, se eu não tivesse com eles, eu não teria conseguido ir embora. E eu não sei quanto tempo durou a greve, eu sei que no dia seguinte ainda não tinha resolvido, então isso ia atrapalhar os meus próximos planos ali, né? Eu ainda tinha talvez uns 5 dias de viagem que eu podia perder, então eu ia ficar lá, talvez ficasse sem hotel, porque as pessoas que iam para Machu Picchu não iam perder, então elas estavam chegando, mas eu também, como que eu ia sair? Porque eu ia andar numa linha de trem, pra onde? A saída para outra cidade não era uma estação bonitinha, era um caminho aberto que dava no estacionamento. Eu não ia saber chegar lá, e eu ia chegar nesse estacionamento e fazer o quê? Como é que eu ia voltar para Cusco? Então, quando for para Machu Picchu, não precisa pegar uma agência para fazer o Peru inteiro, mas para Machu Picchu é uma coisa que eu recomendo, porque aí você tem paz de você, mesmo se der alguma coisa errada ali, você consegue seguir sua viagem e não atrapalha seus planos. E qual a chance de você precisar de um aeroporto, o aeroporto desabar a pista, gente? E essa viagem foi a primeira que eu fiz depois da pandemia, então eu tinha passado a pandemia muito, né, fechada em casa, né, como a maioria de nós. Então, quando eu saí, eu saí tava meio até assustada, assim, tava desacostumada a viajar, porque tinha ficado 2 anos ali, restrita e tal, e aí as coisas começavam a dar errado, e eu assim, não, calma, você sabe resolver, você fez isso antes, você se vira bem, não era a minha primeira viagem sozinha, então, né, calma, respira que vai dar tudo certo. No final, foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz. Eu só contei aqui os 3 perrengues, mas a viagem é incrível, os lugares são maravilhosos. Tanto a parte do deserto ali, o oásis de Huacatina, que é um que não é muito parte do roteiro clássico ali dos turistas, mas que eu recomendo porque ele é maravilhoso, fica ali umas 4 horas de Lima. Cañón de los Perdidos, que fica ali perto, também é maravilhoso, é uma trilha incrível. A natureza do país em si é muito bonita, ela é muito diversa. Tem a parte das montanhas, tem os lagos que são lindos, tem a floresta que sabemos agora que tem puma também, não é mesmo? Então é uma viagem que eu recomendo demais vocês fazerem. Ela, apesar de ser na América Latina, ela não é uma viagem que sai muito barata, porque
Os passeios que você paga, as agências, elas normalmente cobram em dólar, então acaba dependendo um pouco disso também. Mas é inesquecível, né? Seja pelo terremoto, pela greve, pelo aeroporto, ou pela experiência que é um mergulho na cultura deles, que é muito especial, assim, o jeito que eles valorizam as origens, assim, né, pré-colonização, é muito especial, é muito gostoso de ver, que é uma coisa que infelizmente a gente não vê tanto aqui no Brasil, né? A gente tem que lutar para conhecer um pouco mais do que estava aqui antes dos europeus, e lá eles carregam isso com muito orgulho. E é isso, então, se você ficou até aqui comigo conhecendo todas essas desgraças, muito obrigada. Vai ter mais vídeos no canal aqui com mais frequência. Comenta aqui embaixo outras sugestões, dúvidas sobre o Peru, sobre as viagens, e vai me seguir lá nas redes sociais também pra gente ter um contato mais próximo, tá bom? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!